Aí você fecha a porta aqui, tá, amor? Boa noite, pessoal. Fala, Carlão. Pessoal entrando aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Antes de chamar minha convidada aqui, vamos dar alguns recadinhos, né, pessoal? Como vocês devem saber, já está rolando aí o Clube de Membros Tripulantes. Para quem quiser participar do Clube de Membros Tripulantes, basta me chamar no particular, eu explico como é que funciona. Lembrando que quem é membro do Clube Tripulantes tem desconto em todos os parceiros do canal. Você recebe uma camiseta do Tripulantes na sua casa e participa de um grupo do WhatsApp com várias dicas e sorteios mensais ou a cada 45 dias. E é top demais, tá bom? Deixa eu seguir aqui com o cronograma, que aqui a gente é pontual. Deixa eu chamar aqui minha convidada de hoje, Vanessa, que já está até na nossa live aqui. Mandei o convite para ela. Enquanto isso, pessoal, vai mandando um aviãozinho, vai mandando para a galera. Vanessa. Boa noite, Adriano. Oi, boa Tudo noite. bem? Boa noite a Tudo todos. jóia. Deixa eu só confirmar com o pessoal. Vocês estão vendo a Vanessa aí? Fala no, fala aí na chat se vocês estiverem vendo ela. Eu, particularmente, deu algum problema no meu aqui, eu não estou conseguindo ver você, Vanessa. Ah, é? É. Como é que Ah, você vai já. arrumar? Não, mas tá tudo certo. É só com o meu WhatsApp que deu errado. Tá todo mundo vendo. Minha esposa já confirmou aqui. Ah, Então, então tá bom. vamos seguir, então. Primeiramente, deixa eu apresentar aqui nossa convidada de hoje. Minha convidada de hoje é formada em nutrição, já faz 25 anos. Possui 4 pós-graduações. Começou a correr em 2009 e não parou mais. A natação apareceu na sua vida apenas em 2019, já com 41 anos. Hum. Está há incríveis 1.801 dias realizando exercícios todos os dias sem nenhum off. Minha convidada de hoje, como podem ver, além de nutricionista esportivo, é um amante do esporte, é a Vanessa Dias Miranda. Seja muito bem-vindo a bordo de Tripulantes, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada por participar. Primeira vez que eu participo. Eu sou meio assim, me escondo um pouquinho na internet, mas eu aceitei o desafio. Ah, bacana. Eu acho que você tem muita história legal que dá para a gente compartilhar aqui Sim, e não pode ficar escondida, não. São novos ares, novos tempos e a gente tem que falar o que é bom, né? verdade, verdade. Eu queria começar o nosso papo Uhum. é, da seguinte forma, te perguntando por que nutrição? Foi alguma influência da família, alguém que te motivou? E a nutrição, ela tem vários caminhos, né? E por que a nutrição esportiva? Bom, primeiro, porque a nutrição? Isso vem desde pequenininha, que eu sempre falava para minha mãe que eu queria ser médica do estômago. De algum jeito, assim, eu não consegui estudar medicina, não consegui passar no vestibular para medicina, para uma faculdade gratuita, não consegui. E não tinha condições de pagar uma faculdade de medicina. Então, qual foi a minha outra opção? Eu falei, de um jeito ou de outro, eu vou para a parte de alimentação, alguma coisa nesse sentido, né? E aí surgiu a questão de estudar nutrição. A segunda opção, terceira opção, na verdade, seria letras, porque eu Letras? sempre fui apaixonada por língua portuguesa, sempre tive facilidade com línguas, assim, então eu queria, falei, se não der, vai ser assim. Mas a área de saúde vinha no meu pensamento desde muito pequena, né? Eu sempre pensei, falei, eu quero ser médica disso. Uhum. De alguma forma, você acaba, principalmente na nutrição clínica, né? Você atua bastante em coisas que você precisa, assim, semelhantes ao que você faz na medicina. Você vai pelo lado da alimentação, mas você corrige muitas coisas necessárias pela parte clínica, Sim, né?
E aí deu certo. E aí a E questão aí, da nutrição esportiva foi porque eu sempre pratiquei esportes. Sempre. E naquela era do vôlei, eu jogava muito vôlei, eu curtia demais. E aí, um belo dia eu comecei a correr. No começo foi desesperador, eu me perguntava o que que era aquilo, por que que eu estava fazendo aquilo, porque eu não conseguia respirar, mas eu não abandonei mais. Eu queria me desafiar, eu queria chegar ali mais à frente, né? E aí, assim, talvez por causa do amor ao esporte, foi me despertando essa parte da nutrição esportiva. A clínica eu amo também, claro, atuo na nutrição clínica, porém eu precisava saber algo mais. Justamente por praticar esporte, eu senti a falta. Eu falei, não, eu preciso de curiosidade, alguma né? coisa, né? Eu preciso aprender mais sobre isso. Eu preciso entender por que em determinado momento, enquanto eu tô correndo, eu fico esgotada. Eu preciso de suporte, eu preciso entender a hidratação e tudo isso. Aí eu fui atrás de aprender a parte de nutrição esportiva. E aí, pronto, aí tomou meu coração de não dá nem para explicar. É Eu, uma coisa assim que é a minha vida é a nutrição esportiva. eu imaginava mesmo. Eu fiz as contas aqui, né? Se eu não estou enganado, eu pensei Uhum. comigo aqui, a formação acadêmica, é, vamos dizer assim, primeiro veio a sua vida esportiva, depois veio a sua formação acadêmica. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Na verdade, inverteu. E aí, enquanto eu estava na faculdade também e trabalhando, e depois fazendo as pós-graduações, teve um período que eu fiz uma coisa muito diferente. Eu fiz 10 anos de balé, que foi algo, balé clássico, que foi algo que eu tinha também, que eu comecei quando pequena, desisti, parei, retomei quando adulta, segui em frente, mas eu corria e fazia balé. Eram as duas coisas juntas, né? Eu sempre coloquei vários esportes ao mesmo tempo na minha vida, assim, dificilmente eu consegui ficar com um só. Sempre foi sempre assim. Eu sempre falo que a galera que gosta de fazer mais do que um esporte, no primeiro momento parece que isso é ruim, mas eu acho que de certa forma poupa também, né? Porque você não fica desgastando o mesmo grupo muscular, né? É, Isso. tanto é que eu falo que triatleta é um corredor que se machucou, é um ciclista que se machucou que virou triatleta. Normalmente é isso. Normalmente isso, né? Ou talvez porque o seu coração estava batendo por um esporte só e de repente você pensa, mas eu quero algo mais, né? E Uhum. aí você já parte ali para outro esporte, vai se apaixonando por outro, por outro, por outro, e quando você vê, você está fazendo vários. Exatamente, e encaixa, dá tudo Tá. certo. Eu falei que qualquer dia eu quero conversar aqui no podcast com alguém que faz o Decathlon, que é 10 esportes. Eu não consigo imaginar como é que deve ser. Uhum, sim, deve ser bem, É, bem. Vanessa, conta para mim, por que só em 2019 você foi aprender a nadar? Uhum, E se você imaginava naquele momento que você começou, né? uhum. Que você um dia ia realizar uma travessia aquática. Me conta como foi essa jornada. Eu estou explorando muito a Vanessa esportista primeiro, para depois a gente entrar na parte de nutrição. Sim, sim. Então, foi assim, foi uma situação, sabe aquela situação em que você percebe que você precisa sair da zona de conforto? É, e talvez uma situação um pouco emergencial. Foi uma situação em que, assim, o meu filho nada desde pequeno. Com Aham, 4 anos, ele pulou numa piscina sem. Ele avisou que ele ia pular na piscina sem boia. Hoje ele tem 12 anos, ele já competiu natação, mas ele parou. E assim, ele falou assim: eu vou pular e vou atravessar. A piscina era funda. aham. Eu gritei, não pula. Aí minha vizinha até filmou na época. Ele pulou com 4 anos e cruzou a piscina nadando. Aí, Sem nunca ter nadado. não, ele nadava de boa, normal, como toda Aham, criança, mas ele pulou numa piscina grande, ele falou que ele ia fazer e ele fez. aham. Naquele momento eu já fiquei meio assim, eu já coloquei na natação e tudo, preocupada.
Aí uma situação aconteceu, assim, um pouco mais tarde, nós fomos para uma viagem numa praia onde eu não estava vendo salva-vidas muito próximos. Tinha como se fosse uma pontezinha de madeira, as estacas assim ali na beira-mar. E meu filho entrando, com toda a coragem do mundo, e eu ali preocupada, porque assim, eu me virava desde pequena na água, porém eu não tinha técnica nenhuma, eu não Uhum. sabia nadar. Respiração, zero. Aquela questão de constância, se você precisar nadar até chegar numa Não pessoa, eu sei. não chegava, né? E aí eu percebendo ali a dificuldade e percebendo a situação de perigo com ele, isso foi em janeiro. Eu falei, assim que voltar dessas férias, em fevereiro eu vou me matricular na natação. Eu tomei aquilo como uma responsabilidade de medo que acontecesse alguma coisa com ele a princípio, Aham. né? E aí, na sequência, assim, comecei do zero, na pranchinha, não ia meia piscina. E eu achando que ia arrasar porque eu corria. Uhum. Falei, eu É vou outra nadar coisa, né? lindo. Mentira! Não nadei lindo coisa nenhuma, porque não tinha fôlego, porque na água é É diferente de diferente. você correr, né? Então, assim, a princípio eu falando, que coisa difícil, meu Deus, que coisa difícil. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou resistir? Tá, aí eu fui indo aos pouquinhos, fui pegando jeito, fui aprendendo a fazer a respiração lateral. E aí, assim, quando chegou ali pro final do ano, eu pensei, agora eu acho que eu quero fazer uma travessia. E aí eu treinei mais um ano, assim, e encarei minha primeira travessia e foi maravilhoso. Já de 1.500 metros, eu não fui naquelas de 500 para iniciante. Aham. Eu já falei, não, já que vai, vai. Já fui de 1.500 e foi perfeito, foi maravilhoso. Qual que você fez nessa volta do Parcel, Fuga das Ilhas, qual que é? Não, eu fiz a da Poliana Ah, Okimoto, foi Poliana. logo que ela montou as travessias, né? Ela começou, foi lá no Guarujá. Essa primeira travessia que ela montou. Aham. E até no finalzinho ela estava ali, a gente tirou foto com ela e tudo, foi uma coisa maravilhosa. E foi essa travessia, né? Que são as boinhas laterais, você faz contorno lateral e tudo. Aí depois eu já fui me desafiando para as coisas mais divertidas, Fuga das Ilhas, porque aí eu gosto disso daí, eu gosto de esconder para lá e voltar para a praia nadando, eu gosto de Aham. contornar a ilha e voltar, eu gosto dessas travessias mais gostosinhas, assim, que você tem uma paisagem maravilhosa, que você tem um percurso, né, gostoso, E assim. muita Essas gente, né? travessias. É um desafio a mais você lidar com essa pressão ali de um monte de gente ao redor e tal, né? Isso, exatamente. E assim, mas é muito bom. A hora que você cruza a linha de chegada. E daí tomei amor pela natação, de tal forma também que eu não consigo pensar na minha vida sem nadar. Não consigo. É uma coisa assim que Entrou é maravilhoso. mesmo, Entrou. entrou na rotina. Entrou totalmente na minha rotina. Aí, no meio dessa situação toda aí, claro, teve a bike, comecei a pedalar um pouco. Minha bike mora no rolo. Eu Aham. tenho um pouco de medo que tem alguns locais para pedalar que tá muito arriscado. Ou aqui em Sim. São Paulo, eu fico com medo, eu teria que ir com pessoas conhecidas. Mas pessoas que fazem o pedal num nível é, mais lento, porque eu não sou boa de pedal. Então, eu acabo que pedalo no rolo, né? E tô tentando aí pensar em voltar a pedalar livre, que é maravilhoso, porém ainda não consegui encaixar na rotina. Mas assim, ó, duas coisas que você falou aí que eu achei super bacana a gente compartilhar, né? Tudo bem que a Uhum. maioria da galera que está aqui, ó, que nem todos são triatletas, tem bastante corredor aqui. Nadar é bem isso, né? A gente acha que sabe nadar até a gente começar a fazer natação. Aí você Aham. descobre que você não sabia nadar, né? Não, e E detalhe, você não sabe respirar na água. nada, nada. Não sabe, porque correr você respira de um jeito, pedalar você respira daquele outro jeito, só que quando você cai na água, é outro mundo, é completamente diferente. Então você pensa, poxa, eu sou condicionado, eu Uhum. corro. E corro há tantos anos, eu já corri há 10 anos. Cheguei achando assim, nossa, vai ser fácil. O quê? Meia piscina com prancha, cabeça de fora e sem respirar. É. Então, assim, simplesmente falei, meu Deus. E a trajetória era longa.
para chegar, né, a fluir, nadar direitinho, foi longa. E aí, o que que é essa história de 1801 dias realizando exercícios todos os dias sem nenhum off? Da onde que veio isso? Por que isso? Quando que você começou a medir isso? Me explica essa história aí. Em 2020, naquela situação toda de pandemia, né, nós todos em isolamento social e tudo, eu pensei, eu sempre fui muito ativa no esporte, né? E eu não podia sair para correr. A minha sorte é que eu tenho uma esteira em casa. Nessa época eu já tinha minha bike em casa também, tá no rolo, já tinha, comprei um rolo na época da pandemia, Eu também, né? eu Comprei um também. rolo, porque pensei, pronto, vai parar tudo e, né, essas coisas. E aí fecharam as academias, eu não podia nadar. A princípio eu achei que era um mês e não foi um Hum. mês. A coisa foi indo, foi indo. E aí eu pensei comigo, por essa questão assim, eu sou muito calma, sou muito ponderada e tudo, jeito de falar e tudo mais. Porém, eu sou extremamente acelerada. Eu pensava, meu Deus, para eu não perder meu réu primário presa, o que que eu posso fazer na minha vida? Eu preciso me exercitar, porque senão meu filho não vai me aguentar. Na época eu tinha minha cachorrinha, nem minha cachorrinha vai me aguentar. É bem Eu isso. preciso. Eu preciso, né? Eu preciso me manter ativa. Aí eu brinquei comigo mesmo, falei, deixa eu lançar um desafio. 30 dias fazendo exercício sem pausa. Nenhum off, vamos ver onde é que eu vou chegar, né? Fui. 30 dias, cheguei lá tranquila, né? Aí eu falei, não, a brincadeira tá legal. Vou continuar. Aí mais 30. Sim, E aí eu fui fracionando essa história. Fracionando, fracionando, fracionando. Ao ponto de não parar. Não parei mais, se tornou hábito, como eu levanto, escovo os dentes, como, tomo banho, é a mesma coisa. sim. Todos os dias, em algum momento do meu dia, eu vou dar um jeito. Teve um dia que eu fui pro hospital com meu filho, 11 da noite eu cheguei em casa, eu fui pedalar. Para não zerar. Não importa, não importa a hora, não importa, naquele dia, alguma coisa de exercício vai sair. Não importa o que aconteceu, né? E aí eu acabo fazendo, né? E me faz muito bem. Isso me equilibra, isso me Exatamente. traz paz, me traz clareza mental, né? E não é o cansaço, assim, às vezes as pessoas falam, mas isso é cansativo, isso é maçante. Não, para mim funciona como ao contrário. Funciona muito bem, É né? um cansaço no corpo, mas é um descanso para a cabeça, né? Exatamente. Exatamente. E aí essa brincadeira foi seguindo, seguindo. E aí teve outra brincadeira, que essa eu esqueci de te contar. O ano Ah, passado teve um desafio de corrida 366 dias, porque era um ano bissexto, desafio de correr o ano todo, né? Não importava se seria 1 quilômetro por dia, mas você tinha que correr. Eu corri os 366 dias. Pergunta todo... se eu consegui largar o desafio. Você está até hoje daí. Todos os dias. Se eu vou aquecer para fazer musculação, eu vou correr para o Sim, aquecimento. daí você conta lá. Eu conto como não importa. Então, desde o ano passado, dia 1º de janeiro de 2024, eu continuo correndo todos os dias também. Então, Meu, e a gente acha, né? Eu não sabia dessa. A gente acha que só aquela Dani Gabriele que faz isso, né? Então não é só ela que faz isso, não. não. Você também faz, então. É que ela vai muito além, porque ela faz maratonas, ela faz distâncias gigantescas todos os dias, né? É. Por exemplo, para ela, 20 quilômetros num dia é suave, é como se ela estivesse brincando. Eu não consigo encaixar isso na minha vida, assim, né? Porque eu não Não, consigo mas ser só a corrida. só Mas, quem corre sabe do que você está falando. Não é fácil, é, mesmo que seja para levantar, para aquele dia não zerar, você correr 1 quilômetro, não é isso. fácil. Não Eu é faço fácil. sempre, seja o que for, como for, vai sair, nem que for 1 quilômetro de corrida no meu dia, vai sair também. Olha, eu essa eu não sabia. Essa introdução aqui para a gente começar, pessoal, foi só Vanessa atleta, Vanessa esportista. Hum. Porque eu sempre falo aqui que não existe churrasqueiro que não come carne, né? Então, assim, uma nutricionista esportiva tem que viver também de esporte para ela entender todas
as questões que envolvem, no caso aí, o teu cliente, né? Sim, Para você, eu acho que faz todo sentido. Se não for esportista, não vai saber alguns detalhes que são importantes, né? Então, eu já exatamente. deixei bem claro aqui que o caso da Vanessa, ela está indo até muito além de um atleta comum aí, né? É, eu tento, eu faço por amor, na verdade, né? Não é. Sim, sim. Eu coloco, às vezes eu sumo um pouquinho do Instagram, não coloco nos stories nada, e aí algumas pessoas, você parou? Você não tá fazendo? Não, eu continuo fazendo, às vezes esqueço de postar, às vezes é um treino indoor, aí a foto é meio chata, daí, né, que é legal você fazer um treino livre, colocar uma foto mais Mas, legal. viu, Vanessa, eu vou te falar, viu? Continue postando, porque as pessoas se inspiram, e se você conseguir inspirar uma, duas, três pessoas, você vai ver como isso vai te motivar a continuar postando. E foto bonita, bem trabalhada, com celular bonito, não Não, tem problema. O importante é o é conteúdo, que, que saia, a mensagem saia já é o suficiente, já, viu? verdade, verdade. Vamos falar agora sobre a sua profissão. Se Sim. você pudesse dividir hoje o teu público, vamos dizer assim, o que procura você, né? Uhum. Como que a gente estaria dividindo entre ciclistas, corredores, nadadores, triatletas, crossfiteiros? Como que estaria essa divisão aí, mais ou menos, ô, Vanessa? Ó, vamos colocar assim, em média, 60% corredores, Uhum. né? Vamos colocar triatletas, eu posso colocar em média, posso colocar uns 20%. Aí a gente já está em 20%. 80%, certo? Uhum. Aí eu coloco 10% para natação e o restante tem um outro detalhe. Eu atendo muito quem está se preparando para o TAF, Ah, legal, legal. né? Uhum. Quem está se preparando para concurso público, treinos de né, para aptidão física e tudo mais, eu atendo bastante esse público. Então, tem aí uns 10% das pessoas que estão se preparando para o concurso, que querem seguir carreira militar ou carreira na Marinha, né, onde for, e que precisam passar pelos testes físicos. Então, eu tenho bastante pessoas nesse sentido também. Entendi, bacana. Eu gosto de ter essa visão, até para que daí as próximas perguntas eu possa estar direcionando mais voltada para isso. Me Uhum. fala uma coisa, entre esses seus, eu imagino que deve oscilar bastante, né? Porque depois até vou fazer uma pergunta mais direcionada para isso. Mas aí me fala assim, tem histórias malucas que você pode contar, se você não puder, mas daí não cita nomes, né? Tipo aquelas que você conta no jantar para a família. Nossa, veio um atleta aqui essa semana que ela quer fazer um triplo Ironman, mas ela não Sim, come gel. Ela disse que quer comer fandangos durante a prova inteira. Tem alguma coisa assim ou não? tem essa pessoa que, assim, na verdade, ela me trouxe muito para esse mundo do esporte numa época em que eu estava trabalhando ainda muito voltada com o comércio que eu tinha com a minha família. Porém, eu já estudava arduamente nutrição esportiva nesse tempo. Enquanto eu estava lá trabalhando no comércio, eu o tempo todo eu mentalizava, eu vou seguir a minha profissão do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E aí essa pessoa que eu comecei a seguir, porque um segue, outro segue, pessoas em comum. E um dia eu fui pedalar, eu encontrei com ela. Porque eu falei, um dia ainda eu vou te encontrar. Foi uma coisa engraçada, assim. Eu falei, um dia ainda eu vou te encontrar. Eu estacionando o carro, ela vem vindo de bike. Falei, pronto, encontrei. Aí eu parei, eu olhei pra ela e falei assim: eu sou aquela pessoa que te segue, assim, assim, que sou sua fã, É. sabe? E que te admiro muito, porque você, entre as mulheres triatletas, assim, você representa, você trabalha no seu dia a dia, você segue os seus treinos, você se dedica para isso com toda a turbulência que é seguir uma vida normal, né? Que todos os atletas amadores são assim.
A gente tenta encaixar de um jeito ou de outro. E eu admirava demais essa pessoa, né? E aí encontrei. Dali a gente começou a se falar. Depois que a gente se viu, a gente começou a se falar via Instagram e tudo mais, e curtir as coisas uma da outra. Um belo dia ela me chama e fala assim: Ó, você é nutricionista, você trata de me adotar. Foi um choque. Sim, foi um choque, porque eu falei assim, como? Assim, vai ser, assim, foi o primeiro desafio, assim, em termos de longa distância que eu tive, né? Uhum. Aí, a princípio, foi uma coisa mais leve, ela queria estruturar a alimentação e tudo mais. Dali a pouco, ela vem pra mim e fala que vai fazer um triplo Iron. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, o que que é isso? Pelo amor de Deus. Não basta um, precisa ser três, né? Uhum. Uhum. Sim, 3 dias seguidos, a distância completa, full. Falei, ah, que legal. Aí eu já sabia desses detalhes, né? Ela tinha muita dificuldade com o gel, não se adaptava, tinha náusea, várias outras coisas. Então, essa pessoa precisava comer durante a prova praticamente toda. Saindo da natação, ela precisava comer, 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 né? Deu certo. Graças a Deus. Hoje, adaptamos um gel que funciona para ela, que é gel sem sabor, ela não tem náusea. Depois de um longo processo, conseguimos achar uma solução assim para ficar mais fácil esse acompanhamento, né, com ela. Mas foi um baita desafio. Foi uma maluquice, assim, e ao mesmo tempo aquela coisa de você pensar, é surreal o que ela fez. Surreal o que ela fez. 3 dias seguidos, assim, e esses dias todos eu acompanhando com o staff dela e querendo saber, e querendo. Porque não era uma prova que nem o Iron, que a gente consegue acompanhar lá o tempo todo pelo aplicativo, né? É meio conturbado, né? Essa outra aí meio conturbado de De acompanhar, né? acompanhar, mas eu aflita e querendo saber e se tá tudo bem, como é que tá a recuperação dela, e se tá tudo certo e aquelas coisas, enfim. Deu tudo certo, né? E graças a Deus, esse ano aqui ela fez só um Iron, então ela, ela foi mais amena, mais tranquila, né? E teve um outro caso de um atleta aí também que me desafiou muito. Não sei se é o caso da gente contar. Não, depois a gente conta, depois a gente conta. Aham. Aliás, assim, eu já comentei com você e acho que a Fernanda está nos assistindo aqui, ela vai confirmar também. Hoje é muito complicado você achar tanto profissionais de educação física quanto nutricionistas que topem uma parada como essa, entendeu? Uhum. Por não ter muito material mesmo, uma especialização voltada para essa área, Sim. e aí vale muito o profissional pesquisar, Uhum. tá a fim de encarar esse desafio, que, meu, como qualquer outro, sempre vai ter que ter a primeira vez, não tem jeito, tanto para nós Sim. atletas, quanto Sim. para vocês profissionais, né? Então, assim, vai caber muito da pessoa se ela quer mesmo Uhum. encarar esse desafio ou não. Sim. E assim, a Fernanda, a gente trocou algumas ideias, ela falou que você tinha comprado essa ideia, tinha saído super bem, e aí vem essa questão, vai virando um indicando o outro, né? Essa que é a Isso. verdade, porque uma vez que deu certo aquela receita, Sim. outras atletas vão te procurar, outras pessoas que vão fazer 100 quilômetros vão te procurar, porque, meu, você já entendeu o caminho, já sabe como é que funciona, então você já está um monte de passo na frente de outro que ainda não teve essa experiência, entendeu? Isso. E isso foi muito positivo, porque assim, quando ela me apresentou esse desafio, eu pensei, meu Deus. Agora eu tenho que sair totalmente da zona de conforto, correr atrás de estudar muito para tentar resolver essa situação, porque ela vai competir 3 dias seguidos, né? Então, assim, era uma coisa muito longa e muito assim difícil. Tem o vento, tem a natação na água gelada, tem muitas variáveis aí nessa história toda, né? O Sim, vento na sim. bike muitas vezes está absurdo. Então a pessoa faz uma força gigantesca
E tudo isso você tem que começar a pensar e tentar encaixar e conversar e adaptar. E ela, durante os treinos, claro, ela me dava muito retorno anteriormente, né? Olha, funcionou, isso deu certo, isso deu bom, aquilo não. Talvez a gente. E nós fomos ajustando tudo até chegar lá. Na verdade, né? Na verdade, é tudo muito testado. Não que no dia da prova vai sair tudo lindo, maravilhoso, porque às vezes naquela adrenalina acontece de, ao invés de suplementar ali o intratreino a cada 40 minutos, dependendo da modalidade, ela de repente pulou um pouco, porque ela estava bem. Esqueceu, não suplementou naquele momento. Acontece, pode acontecer, né? Então, assim, não é linear. Porém, a gente tenta acertar o máximo possível, né? Assim, você é uma profissional que está sempre se atualizando. Prova disso Sim, é todas as pós-graduações, os cursos que você fez. sim, Hoje já podemos dizer que você está acostumada com atletas que fazem provas de endurance. sim. Posso dizer que esse segmento é super complicado de a gente encontrar profissional. Nós estamos até acostumados a receber não. Às vezes eu já tinha visto vários nãos, tanto de educador quanto de nutricionista, né? Uhum. E eu senti algumas vezes receio, né, por parte de alguns profissionais, pegar uma bucha dessa, Sim, né? Que de certa forma é até legal quando o profissional fala assim, melhor eu não pegar isso aí do que pegar e não saber o que vai fazer. Então, assim, isso. também foi bacana o cara não pegar e beleza, né? Não querer fazer Sim. o que não tá afim, né? Eu acho que exige E assim, coragem. é, e assim, eu percebi que é uma coisa que você curte. Sim, E aí, quando o atleta vem com um desafio, tipo, olha, tô aqui com uma restrição alimentar, mas preciso ganhar massa e a prova é daqui 30 dias. Isso deixa você mais contente, mais ainda com vontade de pegar sim. esse desafio? Eu sou. Parece que eu sou movida a coisas difíceis, assim. As coisas difíceis caem na minha mão. É impressionante, sim. Porque eu gosto de me desafiar, né, nessa situação. E aí, nesse caso, acho que dá um gancho para a gente entrar nessa história. Faltando 30 dias para uma prova difícil, existia também uma patologia, né? Então, nós tínhamos que correr contra o relógio para ajustar essa patologia, para esse atleta conseguir voltar a nadar, né? Desinflamar. Ao mesmo tempo, eliminar um pouco de peso, que era uma vontade, porque era uma prova extremamente difícil e extenuante, né? E aí surge tudo junto ao mesmo tempo, e é a hora que eu gosto. E Porque aí eu começo a assim, pensar na clínica, misturada com a esportiva, e fazendo uma mistura de tudo junto para chegar lá. e aí, Vanessa, você, mérito total teu, porque é o seguinte, uma coisa é você ter um tempo de resposta de 30 dias com um atleta que você já conhecia, já atendia, Sim, mas eu não, eu cheguei de sim, paraquedas, sim, sorte a minha de ter sido indicado pela Fernanda sim, para você, porque assim, se eu pego um outro profissional que ia também se aventurar nesse rolê de ultra triatlo, não sim. tinha tudo para dar errado também, entendeu? Sim, foi uma coisa assim muito muito legal, porque quando ela me falou de você, ela falou: Eu te indiquei para um amigo, ele tem uma situação emergencial. Quando ela fala assim, ele tem uma situação meio que de emergência, eu já imagino pronto. É da turma daqueles que fazem mil loucuras, tipo ela, né? Da turma que gosta de ultras distâncias. E aí a gente tá com um tempo curto, né, nessa situação, né? Enfim, ela falou: Van, eu te passei porque eu sei que você consegue ajudar. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Tirando as suas loucuras, você me acrescenta mais algumas loucuras e eu adoro tudo isso, tá tudo certo. É, hoje eu percebo que você, na verdade, foi o máximo isso aí para você, porque Foi. você queria mesmo Eu desafio, queria. né?
eu gosto muito dessas situações. Muitas vezes chegam pessoas assim, se preparando para o TAF, nunca correu na vida, tem 30 dias para a prova, não sabe como suplementar, tá com fraqueza, não consegue correr direito, tá com dificuldade, não adapta a respiração, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, bora. Em 30 dias a gente consegue resolver. Eu gosto desses desafios, sabe? Isso me move, me faz estudar mais, porque eu já tenho o hábito de estudar diariamente. Isso é um hábito meu. Sábado e domingo, inclusive. Muitas vezes atendo aos sábados, mas eu tenho meu período de estudos. Eu gosto de sempre estar me atualizando, né? Eu não gosto de ter aquela sensação, meu Deus, eu não sei nada sobre isso. Eu posso não ser muito boa, profunda naquele assunto, mas alguma coisa ali eu já pincelei, eu já li em algum lugar, né? Gente, para quem está nos ouvindo aí e não sabe da história, eu joguei uma bomba mais ou menos assim na mão da Vanessa. Faltando 30 dias para o meu duplo Ironman, eu estava com um quadro de infecção no meu cotovelo, que a princípio o diagnóstico era um ácido úrico, porque eu estava fazendo uma dieta carnívora para perder peso. Então, assim, eu estava com 98 quilos, eu queria chegar em 90. Sim. No meio desse processo, já tinha perdido metade do peso, eu tive essa crise de ácido úrico e daí limitou ali, restringiu um monte de alimentação. Basicamente, tudo que é saudável eu não podia comer. Eu não podia comer carne, eu não podia comer frutos do mar, eu não podia comer grãos, eu não podia comer enlatados, eu não podia comer, enfim. E aí eu joguei essa bomba na mão da Vanessa. Vanessa, eu tenho 30 dias, eu preciso continuar perdendo, ainda falta 5 quilos para eu perder. Sim. E assim, nunca fiz acompanhamento nutricional. Aham. Me ajuda aí e vamos ver o que que dá. E tem mais um detalhe: não posso tomar nenhum tipo de medicamento para conter ou reduzir o ácido úrico, porque eu estou há 30 dias à prova e qualquer medicação pode dar Sim. doping, eu posso ter que passar por exame de doping, então não pode ter medicamento. Falei, beleza. Ela pegou a bronca, continuei com a perda de peso, consegui desinchar o braço, fiz a prova e agora eu vou contar uma parte que você não sabe, Vanessa. Aham. Meu braço, ele desinchou, mas ele criou um abscesso no cotovelo e ficou saindo líquido ali por uns 30, 40, 50, até uma semana atrás ainda estava saindo. E aí Olha eu só. voltei para pesquisar um pouco mais sobre isso e o médico que me atendeu falou que talvez o diagnóstico que me deram não estava correto, não era ácido úrico. Nossa. Que pode ter sido alguma bursite ou o deslocamento da minha cirurgia de 10 anos atrás no braço, Uhum. enfim. O fato é que agora resolveu e nem vou pesquisar mais a fundo o que aconteceu. O importante é que deu certo. Deu certo. Mas, assim, a gente fez uma dieta baseada no diagnóstico que a gente tinha, Sim. fez exame, fez tudo, até mostrei todos os exames, estava um pouco alto mesmo o ácido úrico, mas Sim. talvez não foi só isso o problema, entendeu? Aham. Olha só. Olha só onde é que vão as coisas, né? É, É por isso que eu falo, você vê como nem a medicina, nem a nutrição, nada disso é exato, né? é. Nada disso. Na verdade, cabe muito, assim, ao profissional ter a sensibilidade. Naquele momento, o que eu fiz também? Eu joguei você para uma dieta Pois anti-inflamatória, é, né? desinchou, é isso que importa. E eu não É, tomei medicação nenhuma, então só foi bom, tudo foi bom. tudo foi bom, foi É, fluindo até chegar na hora da prova. Até que um pouco antes você já conseguiu voltar a nadar, que era o nosso sim. objetivo, né? Uhum. E quando, assim, acho que em 20 dias, se eu não me engano, a meta da balança chegou onde você queria. Foi Chegou. rápido. Foi. Eu tô tentando segurar a onda mais ou menos naquela pegada. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui depois sobre isso, e aí eu Aham. quero que você seja bem sincera comigo o que você acha sobre isso. Tá. Antes de fazer essa pergunta, Aham. deixa eu te perguntar, eu queria que você falasse sobre o seu modelo de atendimento com o software que você tem, que faz a biopedância de forma virtual. Eu acho isso super inovador e cada vez mais isso viabiliza as pessoas que estão mais longe
a se consultar, né, de qualquer lugar. Sim, Isso foi uma coisa que aproximou demais, além da indicação, além de várias coisas, mas pode ser uma coisa que aproxime mais, que nem as pessoas que estão nos vendo aqui. Mas uhum. como é que a gente, eu vou ter que ir lá em São Paulo, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa ferramenta. Sim, essa ferramenta é algo muito interessante. É muito bem pesquisado, validado cientificamente por muitos profissionais aí que estão na nutrição esportiva há muitos anos já usam essa tecnologia, né? E aí eu pensei comigo, bom, agora eu não atendo mais em consultório. E muitas questões assim surgem, por exemplo, quando você fala que vai atender uma pessoa online, ela fala, ai, mas e as minhas medidas? Uhum. Porque às vezes não é só a balança. Às vezes ela simplesmente está reduzindo o percentual de gordura e ela está aumentando o percentual de massa magra, né? E massa magra também pesa, Sim, né? Ela fica menos volumosa, claro, do que a gordura, mas ela pesa. Então a balança muitas vezes não não altera. é o melhor Então, indicador, né? não é o melhor indicador. Então, assim, a pessoa percebe pelas roupas mais folgadas, medidas, tudo mais, né? Você percebe essa diferença, a sua composição corporal mudando. Aí pensei comigo, às vezes eu perco paciente, alguém, por causa disso, principalmente na parte esportiva, porque eu atendo exclusivamente online hoje em Uhum. dia. Aí surgiu, conheci essa tecnologia, então a pessoa insere para mim, eu cadastro o paciente, ele vai inserir para mim duas fotos. E, por incrível que pareça, eu já fiz testes com algumas pessoas, alguns atletas, de alguém pegar as medidas deles, né, ali, e comparar com o resultado da bioimpedância, bate certinho. Muito interessante, gera resultados. E assim, quando eu faço acompanhamento de um mês para outro, ou a cada 2 meses eu renovo a bioimpedância, eu vejo a diferença nos resultados da pessoa, do atleta. Isso é muito maravilhoso, porque facilitou bastante a questão do meu atendimento, né? Para eu conseguir entender, assim, aquela pessoa tá com uma composição corporal X, a gente quer tal coisa, qual a estratégia eu vou utilizar com aquela pessoa? Isso me ajuda a definir melhor a estratégia, né? Para chegar onde ela Sim. quer. E eu acho que vai muito também do teu cliente, do teu paciente aí, né? Tem atleta que, que não faz muita questão disso, Não, ele consegue ter a percepção ali no dia a dia isso. de que as medidas estão mudando e ok. Por outro Uhum. lado, tem uma outra galera que realmente é estética pura e vai querer ver esses Isso. resultados. E aí tá aí essa ferramenta, pessoal. Queria deixar vocês tranquilos, quem um dia quiser conhecer, procura a Vanessa aí, ela tem essa tecnologia Tem e essa é. tecnologia. Inclusive, uma coisa, os triatletas, a maioria dos triatletas não se importam, eles não querem fazer a bioimpedância. Falam, não, eu quero concluir a minha prova, eu quero concluir bem o meu treino, eu quero. É uma outra mentalidade. A gente quer, na verdade, a gente já sabe que treinando a gente já vai perder peso pra caramba já, Sim, porque é, uma coisa que eu falo, a gente vive com dor, vive com fome sim, e vive sem dinheiro. Isso aí é um negócio que não vai faltar pra gente, entendeu? mas vive muito feliz, não Sim, é? É sim, sim. isso aí. Ó, o que eu ia te perguntar é o seguinte: hoje em dia, Hum, você sabe bem, né, que os atletas amadores não conseguem estabelecer uma rotina nutricional. sim, sim. Então é comum eles fecharem pacotes meses antes de uma prova-alvo Uhum, e depois interrompem esse plano alimentar com você e sim, voltam novamente meses antes de uma outra prova-alvo. Um exemplo, o atleta tem uma meta de fazer agora no final do ano uma maratona. sim, Ele que contrata, sim, faz esse ciclo todo, 6 meses até chegar à maratona. Acabou a maratona, ele vai lá e rompe com você sim, e só vai contratar de novo quando ele arrumar outra confusão para a cabeça dele. Aí eu queria que você falasse sobre isso. O que você acha desse comportamento e qual seria o prazo ideal
se essa for a única maneira, né, que o atleta tem tempo de se preparar, qual que é o tempo de se preparar adequadamente? Acontece assim, a gente sabe que o esporte em si, as coisas são muito caras, né? É, Você seguir um acompanhamento nem sempre cabe no seu orçamento mensal, né? Eu super compreendo essa situação. Eu super entendo que às vezes não dá, né? O que eu costumo fazer assim para facilitar um pouco, antes da prova, dependendo do triatlon, eu preciso de algo um pouquinho mais para trás. O ideal, assim, pelo menos 3 meses. Sim, eu Porque tem as imaginei, até fases, mais né? até. Até mais, porque tem todas as fases de treinamento até você chegar no polimento ali e tudo mais. Então, se você conseguir uns 5 meses antes, é o ideal para poder Até para ter a troca, né, Vanessa? Para ter esse ajuste, né? todos Para o os atleta voltar ajustes. para você, pô, isso aqui me senti fome, daí E ajusta. Tem ajusta mais tempo, né, isso. de ajustar, né? Isso, e aí eu vou ajustando conforme as demandas, né? Ah, eu senti tal coisa, essa suplementação eu não senti que foi muito legal, vamos trocar. Ou então eu introduzo os sólidos, algumas pessoas vão bem com aqueles sólidos, ok. Aí depois, em um determinado momento, aquele sólido não desce mais também, fala, ixi, agora eu não sei, acho que eu peguei uma aversão a essa Sim. a esse determinado sólido, não dá. E a gente vai trocando e tudo mais. Então, precisa disso continuamente. Então, eu costumo, assim, geralmente fazer uma primeira consulta num valor mais alto, acompanhamento eu já reduzo um pouco para que a pessoa consiga aderir, né? Eu costumo fazer isso para ficar mais fácil dela dar continuidade. Uhum. Entendo também quando tem que interromper, porque muitas vezes até o momento da prova ela faz todo o sacrifício e aí ela para por um determinado momento, né? Na corrida, se é uma maratona e tudo mais, 2 a 3 meses eu acho o ideal, que você faça um acompanhamento, né? Uhum. Mas realmente essa situação acontece. Acontece, Acontece, né? acontece sim, é normal acontecer, né? E só que assim, graças a Deus, acontece esse período de pausa, mas dali a pouco essas pessoas me procuram. Então é sinal que aconteceu ali um bom trabalho, Sim. né? Eu acho que é exatamente isso. A questão, eu não tenho dúvida que é um ajuste ali financeiro, Sim. mas a hora que a pessoa fala assim, ah, vou precisar da ajuda de Sim. novo. E aí ela vai E me procura. e vai de novo. Sim, acontece sim com essa frequência. E assim, eu sou super receptiva, super aberta. Eu falo, não, vamos lá, de novo, vamos começar novamente. E não tem importância. De onde tiver que começar, nós vamos começar, né? O que importa é você ter essa boa vontade. Tem alguns profissionais que não gostam. Você fala, não, eu não vou pegar agora em cima da hora, perto de uma prova, alguma coisa assim, né? Mas eu não tenho essas coisas, não. Eu atendo e ajudo o máximo que eu puder e tá tudo É, certo. é isso, né, Vanessa? É vendendo almoço para comprar janta, não tem Não jeito. É tem isso. jeito, tem que trabalhar, né? É. E essa coisa que você falou, é a questão muito da indicação. Eu tenho muitas e muitas pessoas que vêm para mim por indicação. Bastante mesmo, assim, sempre me chama, olha, tal pessoa me mandou o seu contato. Tal pessoa que você acompanha assim, assim, assado, ou acompanhou em alguma situação, então é isso. Acho que isso faz a diferença. E assim, eu acho que, como qualquer outra coisa na vida, né? O que você espera quando você contrata qualquer tipo de serviço, né? Que não deixa de ser um serviço, Uhum. é atenção, retorno, é É, acompanhamento. E eu posso dizer, Vanessa, você foi fantástica aí, dando retorno, acompanhando, é, atenciosa. Qualquer hora que você chama né? Você tem uma resposta, meu, muito sim, bacana. Isso faz total diferença. Isso é. faz total diferença. Eu procuro,
assim, raramente eu deixo um WhatsApp para responder no dia seguinte. Eu me viro nos 30, nos 50, nos 80, onde for, mas eu procuro dar resposta. Acontece sim de às vezes chegar um WhatsApp de um atleta mais tarde à noite, às vezes 11 da noite, mas eu sei que ele tem uma T2 amanhã. Uhum. Ele tá com dúvida na suplementação. Vai atrapalhar o treino dele? Não me importa, eu respondo. Porque eu sei que isso vai fazer diferença para ele naquele treino. Ele vai concluir bem, ele vai evoluir. Então eu respondo. Não importa, eu dou um jeito, eu respondo. E dificilmente eu deixo alguém assim, sem resposta, alguma coisa, não consigo. Acho que é uma coisa minha muito pessoal, até porque o fato de você atender online, eu já não gosto de, por exemplo, entregar dieta na hora, falando no computador e falando com a pessoa aqui. Eu não suporto fazer isso. Eu gosto de olho no olho. Uhum. Eu gosto de dar atenção para a pessoa. Acho que isso é fundamental. Faz Porque a gente diferença. já está distante. A gente já está uma tela aqui, uma tela ali. Então, eu não tenho que acelerar o meu trabalho aqui nesse momento e não te dar a devida atenção. Só para te entregar uma coisa de qualquer jeito. Eu não consigo ser assim. Então, eu prefiro dar atenção em todos os sentidos, seja no WhatsApp, né? Seja, eu preciso falar com você, não é consulta, eu preciso falar com você brevemente. Ok, a gente marca uma chamada de vídeo, alinha as coisas e tá tudo certo. Tá tudo perfeito. Show, show de bola. Eu vou pedir agora uma licencinha para você, Vanessa, para Uhum. mim falar aqui dos nossos Sim, apoiadores aqui do sim, canal. claro. Nossos Sim, apoiadores, aliás, muitos deles aqui presentes na live de hoje. que Tá aí o bom. Rodrigão, Rodrigão da Mundo Verde. O Rodrigão já tá aí, ó. Podemos fazer uma parceria, indicação é tudo. Ai, Rodrigão. Tudo Rodrigão bem. é gente boa demais, viu? Uhum. Vamos começar, inclusive, aqui com o Rodrigão, Mundo Verde. Na Mundo Verde você encontra suprimentos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Você que ainda não conhece, vale a pena conhecer Mundo Verde aqui em Boituva. Rodrigão está super envolvido com todos os esportes, com tudo que acontece na cidade, sempre acompanhando, levando todos os produtos lá no local onde está acontecendo as coisas em Boituva. É, tem estudado, tem pesquisado, tem falado com os atletas para trazer, além de produtos bons, preços competitivos para a gente poder comprar aqui com ele, em vez de pedir na internet, que a gente sabe que demora para chegar e tem o frete lá em cima. Então, Rodrigão, parabéns pela forma que você está conduzindo as coisas, cara. Parabéns mesmo. SPG Energia, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica, a era da energia renovável chegou. Não perca tempo, deixe o sol pagar a conta de energia para você. A SPG Energia aqui em Boituva tem uma equipe especializada, irá ajudar e orientar qual o melhor projeto para você passar a economizar na sua conta de energia agora mesmo. Ah, mas eu só se for de Boituva? Não. A SPG Energia atende em toda a região. Pode chamar que vai dar negócio, tá bom, pessoal? Quero falar aqui também da TM7, meias, polainas, shorts e camisetas segunda pele, tudo em alta tecnologia e raios vermelhos longos, que além de conforto, trazem benefícios ao agir na sua musculatura enquanto você ainda está treinando. Quer saber mais? Acesse www.tm7sports.com.br, use o cupom Adriano Ultra e ganhe 10% de desconto em todo o site. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com rodízio italiano todas as quintas-feiras. La Saporita fica aberta de quarta a segunda. É isso mesmo, pessoal. Hoje, segunda-feira, a La Saporita está aberta das 18h30 às 23h. Que tal pedir uma pizza enquanto está assistindo o nosso Tripulantes Podcast, hein? Então já deixa agendado aí. Segunda-feira é dia de La Saporita e fazer seu pedido. Experimentem a piadina de carne com cebola caramelizada. É a minha preferida. Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada do esporte e recovery para atletas. Equipamentos modernos. Você encontra na Fisiopilates massagem relaxante, fisioterapia, ozonioterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, entre outros. Quer saber mais? Acesse Fisiopilates no Instagram e agende agora mesmo. Falando que viu aqui no Tripulantes
E não esquece, pessoal, todos esses parceiros aqui, quando você for, quando você ligar, fala que você viu aqui no Tripulantes, que vai fazer toda a diferença para a gente, tá bom, pessoal? Óleo e Cia, a loja mais completa da cidade. Troca de óleos, filtros, fluidos de câmbio automático. Agende seu serviço no horário de sua preferência com serviço leve e trás. Contato 3363-3103 com desconto para todo cliente que for lá e falar que viu aqui no Tripulantes. 10% de desconto. Se você seguir a Óleo e Companhia, você ainda vai poder parcelar em 6 vezes sem juros. Grupo Casa das Baterias, Boituva, Tietê, Tatuí e Itapetininga, levando energia para a sua empresa, veículo, indústria e agro. Hoje atendendo mais de 25 cidades da região, baterias com entrega e instalação grátis. Então pensou, precisou de baterias? Grupo Casa das Baterias. Quero falar aqui também do meu amigo Vanderlei do Águia Bikes, manutenção, revisão, equipamentos e vestuário para ciclismo, bikes novas e seminovas. Você encontra tudo para sua bike e conta com todo o conhecimento de quem entende do assunto. Meu amigo Vanderlei Doriguelo, da Águia Bikes. PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição. Na PHS você encontra doces, enfeites, tudo para festas, reuniões, preço diferenciado, variedade. Quem conhece a PHS sempre volta. E a PHS eu vou colocar aqui um tiquezinho aqui que nós vamos falar já já sobre doces, viu, Vanessa? Vamos falar sobre doces. Estes são os parceiros do canal Tripulantes. Quero agradecer a cada um de vocês que apoia e ajuda o canal. E, além de tudo, hoje em dia, cada vez mais presente aqui, acompanhando cada episódio. E, para mim, é muito satisfatório ter vocês aqui comigo, viu? Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. Eu sempre falo que a Academia Espaço Superação, hoje, pouco mais de 12 anos aí com o nome Espaço Superação, mas a Jo já tem academia em Boituva há muito tempo. Todos os clientes da Jo estão lá faz 15, 12, 10 anos. Quem começa lá nunca sai de lá, porque realmente é diferenciado o atendimento da Jo. Então, esses são nossos parceiros. Meu muito obrigado. Vanessa, eu queria falar de um assunto polêmico. Sim, vamos lá. Doping nas competições amadoras. É cada vez mais comum, né, nos depararmos com isso. Atletas que estão completamente viciados em produtos aí não convencionais, cegos por performance e, na maioria das vezes, negligenciando a própria saúde, né, em Sim. busca de status. O que você tem para falar sobre isso? Eu sei que você, quando a gente começou, eu falei que eu era um cara que não usava nem creatina. Uhum. Sim. E esse mundo da nutrição muitas vezes se mistura com outras coisas, né? Desde que se o cara quer, né? Às vezes aparece alguém assim para você, Vanessa, eu queria ir Olha, para esse lado aqui, você fala, opa, esse não. a sorte que para mim nunca aconteceu. Nenhum caso, nada disso. Não. Às vezes acontece de querer suplementar mais do que o necessário, né? Os Aham. suplementos convencionais, aqueles que são comprovados cientificamente e tudo mais. E aí eu sempre falo, não, não há necessidade. Chegou num ponto, não precisa, né? Então eu seguro ali, até porque são extremamente seguros, tudo certinho, não são considerados como doping e tudo mais. Porém, tem a dose correta, isso não vai te fazer performar mais, nada disso. Não, o que te faz performar é você se alimentar, dormir bem e treinar. É a fórmula, É, treinar, né? Então, assim, exatamente. não tem esse milagre. Então, comigo, graças a Deus, não aconteceu, né?
Eu também sou extremamente pro lado mais natural possível das coisas. Geralmente eu não carrego a pessoa de muitos suplementos. Quem segue meus acompanhamentos sabe. Não tem aqueles 50 mil coisas quando você abre o armário, você tem que usar tudo, nada disso. A gente vai muito pela alimentação, né? Tem até, Que tem até receitinha caseira, tá, pessoal? Mas tem, isso aí é só para tem. quem é, só para quem como que eu posso dizer? Paciente, não é paciente. Quem é cliente, como é que fala? Quem é meu atleta, né, que faz Isso. acompanhamento comigo, Tem direito a receitinhas sim, eu caseiras aí. passo. Também porque, assim, muitas vezes tem coisas que envolvem custo e tal. O treino é mais curto, não exige tanto. Por que você vai gastar, né? Você pode ir por outras alternativas, por outras vias que não seja totalmente suplementação e nada mais caro. Assim, dá para trabalhar com isso também, né? Show de bola, show de bola. Agora vamos para as perguntas. Para as Sim. perguntas. Eu vou fazer aqui uma bem pertinente e é uma curiosidade minha também. Você atende atletas vegetarianos e veganos? Como suplementar um indivíduo para uma ultra distância, por exemplo, nessas condições? Para mim é um paradigma. E para quem é vegano e vegetariano, talvez não. Mas eu olho esse cenário e falo, meu Deus, como é que funciona isso, entendeu? Então, existe muito assim no mercado atualmente, suplementação, proteína e tudo mais de origem vegetal. Na alimentação também dá. A gente vai mais para grãos. Eu fui vegetariana durante 5 anos, É. então acaba que meio que por aí. Mas depois que eu fiquei mais para essa questão de aumentar as minhas atividades físicas, eu senti necessidade de voltar a comer carne novamente. Eu Uhum. senti a necessidade. Porém, existem outras alternativas. Você pode fazer hambúrguer de grãos, tem grãos que contêm mais proteína. Dá para ajustar na Uhum. dieta. Você tem que fazer bem ajustadinha, bem equilibrada, né? Se a pessoa ainda come ovo, tudo bem, mas quando ela é vegetariana totalmente restrito, aí você tem que ir só para a parte de grãos e tudo mais. Mas dá para ajustar. Dá para você ajustar. Tem que ser tudo calculado, tudo direitinho. Assim como eu faço com todos os atletas. Eu calculo tudo. Eu sempre sei o quanto ele está comendo de proteína, o quanto ele está comendo de carboidrato. Nas fases específicas do triatlon, a mesma coisa. Lá no comecinho ele vai comer X de carboidrato, depois ele aumenta, depois lá no final aumenta. E assim vai, né? Para Não há chegar. dúvida, acho que pela sua explicação não há dúvida que dá para vegetariano e vegano fazer provas de Sim, longa distância, dá mas sim. vai demandar um pouquinho mais de cuidado. Sim, E aqui o Rodrigão da Mundo Verde já mandou a dica aqui, ó, que a Mundo Verde Boituva tem uma ampla suplementação vegana sim, e alimentos veganos também. sim. Então, dá para Tem. fazer, vai Dá. demandar um pouco mais de cuidados dessas pessoas. Sim. Eu tenho amigos, inclusive o Evandro, que foi meu convidado da semana passada, retrasada, e tenho também o Crispim, que é um grande parceiro que começou esse canal aqui comigo, me apoiando bastante, me ajudando bastante, também é vegetariano. Legal. Deixa eu falar aqui outra pergunta. Uhum. Em uma prova, essa é engraçada, essa é para a É. gente rir. Em uma prova de ultradistância, Uhum. de 100 km, o atleta no km 70, é melhor comer um McDonald's ou um Burger King? Então, vamos lá falar. A gente tem que falar assim, ó. Nutricionalmente, a parte correta, lindinha, tananã, eu deveria dizer assim: você não vai comer, né? Porque tem um teor alto de gordura e nananana. Enfim. Porém, existe uma situação diferente, assim, de atletas que eles são adaptados, né? Eles já têm o intestino adaptado, eles já testaram isso anteriormente. Ele tá ali numa prova extenuante, são 100 quilômetros, não é pouca coisa, às vezes com muita elevação.
né, complicado e terrenos difíceis e tudo mais, ele precisa muitas vezes de quê? Ele precisa de, vamos dizer assim, eu não olho o paciente só e o atleta só por um ângulo. Eu olho ele todinho. E a parte psicológica, como é que fica, Uhum. né? Se aquilo traz para ele Conforto um ali, né? conforto, vamos lá. E se ele já testou isso anteriormente e não deu errado, segue o jogo. Ele precisa de uma quantidade de calorias bem grande ali para ele concluir. Porque ele já vem de um desgaste muito grande. É claro que ele vai repondo durante a prova, porém, o cansaço e tudo mais, às vezes não é suficiente, né? Une vários fatores ali. Então, ele precisa. Então, eu libero. Se a pessoa tá ok, ela tá acostumada, não importa se a nutrição diz que não deveria fazer. Não, eu vou pensar no meu atleta como um todo. Eu vou pensar que ele precisa daquilo naquele momento, né? Como a Eu, Fernanda com fandangos, comendo exato. salgadinho e dizendo: fala pra Nutri que eu tô certinha. O vídeo é. Mas assim, eu fiz questão de fazer essa pergunta aqui, apesar de ser uma pergunta que foi para me cutucar aqui, né? Foi Sim, para me zoar. Mas é uma coisa que a gente comentou e faz sentido a gente falar aqui. O que dá certo para não dá um, não dá certo para certo o pra outro. outro. Pode Exato. ser o fim da prova para alguns aqui fazer uma coisa como essa, né? Então é importante Exatamente. que tenha Que treinado, né? tenha treinado anteriormente, que já tenha sido testado, que não seja uma situação nova, porque na hora da prova não é para você fazer nada novo, é para você fazer tudo que você testou antes. Aí, ok. Se você responde bem e se tá tudo certo, segue o jogo, não tem problema. Mas isso não serve para todos, Sim. né? Para alguns, uma simples banana vai desandar uma prova inteira. Eu vou te falar, viu, Vanessa? Eu já parei no meio de uma corrida tomar garapa e pastel com óleo de uma semana atrás E não deu e tá nada. tudo. Não, tá tudo bem. Então, Eu sou um avestruz. abençoado. Um avestruz. Tem muita, muita sorte. E não são todas as pessoas que são assim, né? Então é isso, para você dar certo. No seu caso, dá certo. E quem Hum. sou eu para falar não vai fazer? Não faz sentido, né? Não. Acho que não faz sentido. Outra pergunta. Essa daqui eu já tinha feito para você, você resolveu esse problema para mim, mas eu vou compartilhar a pergunta da Milka aqui para que outras Sim. pessoas possam se encontrar como foi Uhum. comigo. Dica grátis, hein, pessoal? Reposição de eletrólitos para evitar danos musculares no pós-prova. O que você indicaria? Você fala em suplementação. Durante a prova ali, para ir repondo, né, o que foi perdendo para evitar esses danos musculares aí. Acho que tá falando aqui de eletrólitos, ela pergunta dela aqui. Sim, eu geralmente eu gosto de passar sempre aqueles repositores de eletrólitos. Gatorade não, tá? Não tem tudo que a Uhum. gente precisa. Então eu já deixo claro. Por exemplo, eu não sei se a gente pode falar de marcas ou não. Pode falar, Pode. pode falar. Tem o Jungle, que ele tem os eletrólitos corretos, potássio e sódio, equilíbrio, né? Tem uns que tem um pouco de magnésio e tudo mais. Então, geralmente tem esses, tem os da Dobro, pastilhinha, repositor de eletrólitos. Tem inúmeros aí, mas que geralmente assim eu gosto que tenha sódio, potássio, um pouco de magnésio, Você para ajudar a você repor. me deu uma sugestão que eu achei baratinho e para mim deu super certo. Aqui eu não tenho parceria com nenhuma marca específica, né? Mas Sim, deu super certo. Como pode ser que outra marca também daria? É que eu sim. testei essa e eu sei que deu. O da Dux lá, que é o O como que Hidrolite. é? Hydrolite, Hidrolite? isso. Isso, Esse, isso. qual é a questão desse? Esse já tem um pouco de carboidrato na composição, ele tem ali a maltodestrina. Ele também Uhum, fornece mais energia. Quando a gente quer só fazer a reposição, porque, por exemplo, a sua prova era uma prova longa, quanto uhum, mais carboidrato a gente colocar ali com o repositor de eletrólitos, é uhum, favorável, né? uhum. Quando é uma prova mais curta e tudo mais,
repositor simples funciona bem. Você não precisa, porque muitas vezes você já está intercalando com os géis de carboidrato e isso já é suficiente. Uhum. Então, você não precisa de mais carboidrato. Então, no caso, o Hydrolyte, ele já tem um pouco de carboidrato na composição. Então, tem Ah, uns que eles são legal. puramente reposição de eletrólitos, à base de Ah, água de coco, que é aquele liquids, à base de sei, coco e sei. mais os minerais, os eletrólitos, tudo isso. Tem esses daí. Legal. Rodrigão, me fala aí qual que tem na Mundo Verde Boituva, já bota no descritivo aí também. Outra pergunta super pertinente que eu falei quando eu falei da PHS, doces e tal, essa pergunta é pertinente. Sim. Vanessa, jujuba, bananinha, doce de leite e rapadura. Tem o mesmo efeito que o carbogel? Tem, tem o mesmo efeito, assim, alguns deles vão te fornecer, dependendo da quantidade que você for comer, tem a mesma quantidade de carboidrato do carbogel, tá? Uhum, Eu ajusto sempre as quantidades, eu vou te falar. Você vai comer uma bananinha e meia, que vai equivaler 20 gramas, que é semelhante ao gel de carboidrato, tá? A questão tá na absorção, a diferença. uhum. Vai dar um efeito bom? Vai dar. Porém, a absorção é mais lenta desses sólidos do que o gel de carboidrato. Então, a sua resposta, né, para você render ali, demora um pouco mais. Só isso, mas dá para utilizar tranquilamente, inclusive intercalar gel, a bananinha, gel, uma rapadura, gel, não sei, intercalar esses elementos, dá para fazer. A diferença está só na velocidade de absorção mesmo, assim. Dá para seguir tranquilamente com eles. Assim, eu vou falar para você, óbvio, gente, óbvio que gelzinho é muito melhor, muito mais fácil de Sim, administrar, é sim. muito mais prático, é Uhum. mais fácil de levar. Eu É, mesmo já levei uma vez, inventei de levar rapadura no bolso, dentro de um saquinho assim. Meu, eu transpiro, o calor, daí aquilo ali vai grudando, vai derretendo, vai virando uma pasta. Meu, é coisa de louco, né? sim, Se tiver condição gel. de gel, que nem você falou, pô, num treino longo, você comprou ali o gel para fazer a prova, daí se você usar no treino, vai ficar sem gel na prova, daí você, pô, então É, vou intercalar no treino e deixar o gel só para a prova. é. Pô, legal, né? Que bom. É o melhor mundo, né, Vanessa? Quando. E acontecem essas situações, sim, porque às vezes não dá para você manter o custo. Você imagina se você treina longos 3 vezes por semana e daí o domingo tem a prova. Quanto É de bom gel você vai intercalar um usar? pouquinho, né? Para Tem que dar uma aliviada, intercalar, né? porque É. senão quanto de gel você vai usar? Aí nesse caso também você pode usar o Hydrolyte que eu expliquei, que ele também tem carboidrato. Você compra um pote de 1 quilo e aí você tá lá pedalando, você tá indoor, precisa, ao invés de você tomar o gel, você vai pedalar 3 horas. Toma um pouco do Hydrolyte. Uhum. Pronto. Também ajuda a repor e não sai tão caro, né? Do que se você fosse só no gel, gel, Sim, gel a cada 5, dez deixa aquilo reais ali cada um. para deixa aquilo ali para prova, para Deixa pra cereja do um bolo. treino mais estratégico, né? E no dia Isso. a dia ali vai se virando como dá. É isso mesmo. Vanessa, pô, agora é a hora do convidado, para você deixar contatos, redes sociais, fazer Ah, tá. o agradecimento a quem quiser e seu Então. momento, seu momento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pelo convite. Imagina. Principalmente pela confiança que você colocou no meu trabalho, né? Porque afinal de contas você fez uma super prova, um duplo contínuo, né? Isso não é fácil. E para quem não está muito familiar com o que é um duplo contínuo, explica rapidinho as distâncias que você fez, por favor, só para o pessoal ter uma ideia. O duplo contínuo são 7,6 quilômetros de natação. No meu caso, a natação era numa piscina de 50 metros, então sei lá quantas bate e volta dá isso aí. Uhum, Depois seguia para 360 quilômetros de bike, uhum, um percurso de 7 quilômetros, uhum. e depois 84,4 quilômetros de corrida em um percurso de 1,1 quilômetro.
É bem rato de laboratório mesmo, assim, Sim. Estilo hamster mesmo. tipo um Aham. hamster, é isso mesmo. Essas Isso. eram as distâncias, né, Uhum. dentro da prova que continha ainda outras ainda maiores. Essa era a Kids da prova ainda. Que já era muito difícil, vamos combinar, né? Então, Era, aí é. queria te agradecer por essa confiança, por essa oportunidade de te acompanhar nessa fase aí. É, agradecer a Fernanda que me arrastou para essa história toda de ultra e, né, ela é muito minha amiga, é uma querida, ela me arrastou para tudo isso e tô sempre com ela para tudo. Tudo que ela inventa, eu falo, tá bom, eu topo. Vamos lá, mais uma vez. E começa tudo de novo. É, a minha família, né, que me apoia, o meu filho que tá aqui na live, só mandando coraçãozinho para mim de monte, ele tá participando. É, que mais? Assim, aos meus atletas, que tem alguns atletas aqui que já mandaram recadinho que eu já li, mais ou menos por cima na hora da live, não deu pra gente falar, né? Mas que eu agradeço muito pelo carinho de todos, assim, e é isso. E assim, meu Instagram é nutri.vanessadias, né? @nutri.vanessadias. E é esse o contato. Se alguém quiser seguir acompanhamento, alguma coisa assim, conversa comigo por lá, manda um direct e a gente conversa. Legal, eu vou logo acabando aqui, eu vou subir essa live, vai ficar gravada no Instagram. Eu vou te Ótimo. chamar como collab também, para você ficar na tua página também. Ai, que E aí legal. o pessoal já vai poder te localizar ali como collab também. Sim. E daqui a pouquinho, mais uma horinha mais ou menos no máximo, já estou subindo ela também no Tá. YouTube. No YouTube o canal também é Tripulantes, é Tri_Pulantes Podcast. No YouTube, lá vocês também podem acompanhar, quem gosta de ver no carro mais tarde, não pôde assistir agora, prefere mais a plataforma no YouTube, também vai estar disponível lá. Que ótimo. Certo? Certo. Vanessa, obrigado, Muito super valeu, obrigada. Muito muito obrigada. bom, muito bom, muito bom. Eu agradeço demais. É a primeira vez que eu participo, até que eu fiquei calma, até que foi tranquilo, porque geralmente é o que eu falo assim, eu fico mais tímida assim com essa coisa de falar, de câmeras e tudo mais. Mas eu acho que fluiu, acho que foi uma boa conversa, né? Foi super tranquilo e é assim que eu procuro deixar os convidados, bem Sim, foi tranquilo. muito à vontade, foi muito bom. Beleza, Tá ótimo. Muito obrigada então a obrigado, todos, uma boa noite. Manda um beijo para Alice, mando. aquela staff querida que ajudou bastante. E foi ótimo. Foi muito bom Show de mesmo. bola. A todos que acompanharam, compartilhem. Depois, quem puder compartilhar o Tripulantes, compartilhar a nossa página aqui com outros atletas, vai ser muito bem-vindo também. Um abração a todos e boa noite, hein? Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.